Algumas pessoas escolhem o celular pela tela, pela bateria, pela câmera, mas como é que a gente vai saber qual que é o ideal pra você? Hoje a gente tá aqui com o Realme C75 e o Realme C85. Será que tem um que é melhor que o outro? Vem comigo que até o final do vídeo eu te mostro. Eu sou Yasmin Nias, eu sou especialista de produtos aqui da Realme e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a diferença desses dois aparelhos aqui que estão super em alta por conta da resistência deles e por muitas outras coisas que esses daqui entregam. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho da tela desses dois. O Realme C75 ele já tem uma tela de 6.72 polegadas e o Realme C85 tem uma tela de 6.8 polegadas. Ambos têm uma definição muito semelhante, porém, aqui a gente vai ter uma diferença na fluidez da taxa de atualização da tela. Então, o Realme C75 ele tem 90 Hz de taxa de atualização. Aqui, para mexer, ele é muito fluido, é confortável, só que o Realme C85 já tem uma fluidez ainda maior, de 144 Hz. Isso aqui, gente, é uma tela de um monitor gamer, basicamente, então tem uma fluidez maravilhosa. Enquanto o C75 ele é bom para leitura, para vídeos, esse daqui é até bom para jogabilidade mesmo, por conta da tela ser extremamente fluida e confortável de mexer. Mas antes da gente continuar, me conta, você é do tipo que só gosta de rodar um videozinho ali na timeline e seguir a vida, ou você prefere jogar? Sobre o desempenho dos dois, o Realme C75 ele já é um aparelho que consegue aguentar um joguinho ali intermediário, até porque ele tem um processador intermediário mesmo, que é o da MediaTek, o Helio G92 Max. Esse daqui ele tem 256 GB de armazenamento, 8 GB de RAM nativa, podendo expandir mais 16. Já falando do Realme C85, ele já vai ter um processador da Snapdragon, que é o Snapdragon 685. A questão de armazenamento e memória RAM, mesma coisa, 256 GB de armazenamento, 8 mais 16 de RAM. Nesse caso, falando uma língua um pouquinho mais simples, o Realme C75 ele já é bom para joguinhos intermediários, enquanto o Realme C85 ele já aguenta um pouquinho mais. Até porque ele vai ter um reforço de desempenho para jogos. Falando de bateria, nenhum dos dois vai deixar você na mão. O Realme C75 tem 5.828 mAh de bateria, então é um tanque já muito bom, superando algumas outras marcas, inclusive. E aqui no Realme C85 a gente vai ter 7.000 mAh de bateria. Nos dois casos a gente tem carregadores de 45 watts da SuperVOOC, então são carregadores rápidos e seguros por serem de uma tecnologia mais segura de carregamento. Então, basicamente, o Realme C75 ele é ideal para o teu uso do dia a dia. Ele vai durar muito bem e não vai te deixar na mão. Agora, o Realme C85 ele já te entrega um saborzinho a mais. Aqui a gente vai ter 7.000 mAh de bateria, então, dependendo do teu uso, um dia e meio, vai depender um pouco de como que você usa, do quanto que você usa, do que você usa, mas ainda assim é uma bateria bem maior. Em câmera, o Realme C85 acaba superando um pouquinho o Realme C75 por conta do sensor dele, que é mais moderno, é um sensor melhor para fotos. E além disso, a gente tem o All Edit Genie. Então aqui você consegue fazer uma edição na tua foto por comando de voz ou até mesmo por escrito para você tirar alguma coisa, colocar alguma coisa, como um óculos, um casaco, mudar o fundo, enfim. Nesse caso dessa edição aqui do Realme C85, a gente consegue fazer isso, então já é um diferencial da linha. Ainda sobre câmera, aqui a gente tem uma câmera traseira de 50 megapixels no C85 e no C75 também 50 megapixels. Em câmera frontal, 8 megapixels no C85 e 8 megapixels no C75. E uma coisa que eu quase esqueci de falar, o Realme C85 ele já tem aquela função de live foto na câmera dele. Então você consegue tirar a foto e registrar os movimentos, os frames daquela foto. Que é legal, até mesmo para você ter um mini vídeo daquele momento, enfim, ou para você trocar a imagem principal. Mas assim, vamos para a prática? Vamos testar qual que é a diferença dos dois? E principalmente, como é que funciona essa inteligência artificial? Bom, vou deixar aí na tela para vocês terem uma noção da diferença de câmera, tanto frontal, tanto traseira, das duas. E além disso, eu vou deixar também um teste de eu mexendo nessa inteligência artificial de edição de fotos, colocando um óculos, mudando a cor da camiseta. Você pode mandar um monte de comando diferente que vai dar certo. Além disso, no Realme C85 a gente tem o diferencial do Pulse Light, que é esse LED aqui de notificação. Dá para você configurar para chamada, para notificação de mensagem e assim por diante. Tem 7 tipos de intensidades diferentes e 9 tipos de cores diferentes para você colocar. E além disso, dá para você deixar ativo 100% do tempo se você preferir. Eu acho bonitinho, eu deixaria. Sobre resistência, todo mundo sabe que esses dois aqui, eles mandam muito bem. Mas tem um que ele é mais resistente que o outro. Aqui a gente tem o Realme C75 com 3 certificações de IP. Então o IP66, 68 e 69. Ou seja, nesse caso a gente resiste a jatos fortes de água, a imersão, temperaturas mais baixas e mais altas. Aqui a gente tem uma redução em questão a tipos de líquido que a gente pode usar, que é uma coisa que a gente
gente já ganha um pouquinho mais no Realme C85, que tem o IP66, 68 e 69 e o 69 Pro. Então aqui, nesse caso do Realme C85, a gente resiste até 36 tipos de líquidos diferentes. E até mesmo por ser uma vedação um pouquinho melhor, a gente resiste a mais tempo debaixo d'água. Até que no site da Realme diz que é até 60 dias em meio metro d'água e até 30 minutos em 6 metros d'água. Quase esqueci, mas lembrei no finalzinho. E aí isso tem no site da Realme falando sobre o Realme C85. Então, em resistência a líquidos, o Realme C85 supera. Sobre a resistência de estrutura, os dois têm uma resistência a Morchell, que é aquela resistência que é como se fosse um airbag do celular. Então, assim, ele resiste melhor principalmente em quedas planas, porque ele consegue dissipar esse impacto. E isso tem nos dois. Os dois conseguem resistir muito bem a impactos. Bom, aqui a gente não tá falando de um melhor absoluto, a gente tem um melhor para cada tipo. Se vocês quiserem, inclusive, ver um pouquinho mais de vídeos para conhecer um pouquinho mais sobre impacto, resistência à água, poeira, a gente tem o nosso Instagram oficial, que é o realmestore.br. Isso em todas as redes sociais, tá? Então no Instagram a gente tem alguns vídeos falando um pouquinho mais. Mas vamos lá. Realme C85 ou Realme C75 para você? Se você quiser um celular que dure bem no dia a dia, que seja um intermediário básico, tenha um bom custo-benefício, um ótimo carregamento, aí o Realme C75 ele vai servir perfeitamente para você. Agora, se além dessa resistência você ainda quiser uma bateria gigante, quer uma tela mais fluida e quer um processador um pouquinho melhor, é o Realme C85 que você procura. Bom, agora que você já sabe as diferenças principais de cada modelo, fica mais fácil de você decidir qual que vai ser o seu próximo. Mas comenta aqui embaixo se você prefere o Realme C75 ou o Realme C85 e o que você achou. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais, já falei. realmestore.br. Tchau!